Boa noite a todos, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui para compartilhar dos feitos do Senhor no campo missionário. Como o pastor falou, eu sou missionário juntamente com a minha esposa na Junta de Missões Mundiais, logo eu sou missionário dessa igreja também. E Deus tem nos dado o privilégio de estar trabalhando, servindo ao Senhor durante 20 anos no continente africano, e atualmente Deus ele tem alargado a tenda do nosso ministério através do PEP. Eu quero falar um pouco essa noite sobre este programa, para que nós venhamos atuar em vários países do mundo. Então hoje eu quero convidar a vocês a estar testemunhando dos feitos do Senhor no campo missionário. E eu louvo a Deus por essa igreja, pela doce presença de Deus, do Espírito Santo neste lugar. E no momento do louvor eu fiquei muito tocado pela liberdade que nós temos como Igreja de Cristo no Brasil de adorar, de louvar ao Senhor. Veio à minha memória quando eu era missionário em uma aldeia no sul do Senegal, e durante aquele período, sem igreja naquele contexto, eu sentia muita falta do culto, da comunhão com os irmãos. E quando eu retornei ao Brasil e sentia o clima da igreja, a liberdade para orar, eu chorava muito, porque eu ficava lembrando de tantas pessoas, de tantos irmãos que não têm esta liberdade de adorar o nosso Deus como nós temos. Então, amados, aproveite essa liberdade de adoração, de proclamação que nós temos no Brasil. Muitos lugares no mundo é muito complicado louvar, adorar ao Senhor como nós temos nessa noite. Mas como o hino fala, nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Recentemente, antes de voltar ao Brasil, eu fiquei trabalhando com o discipulado de um dos nossos irmãos de um país que é uma república islâmica, onde não há possibilidade de igreja e de culto, a pessoa não pode se converter. E ali foi necessário que ele se mudasse de local para que ele viesse a discipular. Ser discipulado. E eu tive o privilégio de estar trabalhando com esse jovem. E eu perguntava para ele, como acontece o trabalho da Igreja de Cristo? E eu perguntei, me descreva como é essa igreja, esse formato. Porque para nós a igreja tem todo aparelhos, músicas. E ele falava, não existe isso para nós. Não existe essa liberdade, porque é tudo escondido. E no momento que nós estamos reunidos ali, nós temos que ter, não pode ser muita gente, 3, 4 pessoas. E quando nós estamos ali, nós precisamos ter um assunto, porque quando chegar alguém de surpresa, ali nós precisamos mudar completamente o assunto para não sermos denunciados, porque eles naquele país eles podem ser presos e serem mortos. Para você ver como vocês têm motivo, nós temos motivo de louvar e adorar o Senhor com toda a liberdade aqui no Brasil. Louvado seja Deus, amém? A campanha de missões mundiais neste ano traz esse tema, no amor do Pai, vamos completar a missão. Esse é um convite, essa é uma ordem de Deus para nós como Igreja de Cristo. E nós temos como divisa, pode passar, João 3,16. E eu queria que a igreja junto recitasse, lesse esse versículo, pode ser? Este versículo nos revela o plano redentor de Deus para a humanidade. Ele vem apresentando este Deus, que é um Deus de amor,
apresenta a natureza, o caráter de Deus. Antes desse versículo, Jesus está conversando com Nicodemos e falando na necessidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de ter a oportunidade de se tornar filho de Deus. E aqui ele traz a razão, como ele poderia acontecer. E aparece este Deus que é amor, e este amor que se encarna na pessoa de Jesus, este amor sacrificial, porque Deus, ele amou de tal maneira. O amor de Deus aqui não foi palavras, não foi sentimento, mas foi uma ação de entrega pelo mundo perdido. Então, nesse versículo, nós começamos a ver este amor sacrificial, que Deus, ele se revela para uma humanidade perdida. Um Deus que não mede esforços para resgatar aqueles que estavam perdidos. E ele começa, o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para mostrar a profundidade deste amor, o peso deste amor. Porque esse amor de Deus, incondicional, sacrificial, não depende da pessoa que é objeto do amor de Deus, mas revela que Deus prontamente quis amar. Foi decisão dele amar essa humanidade perdida. E isso traz um desafio para nós, como Igreja de Jesus Cristo. O desafio de encarnar este amor nos nossos dias, para apresentar este Deus a um mundo perdido. E nós observamos que Jesus, o Emanuel, o Deus encarnado, representa este Deus Criador, e ele apresenta também a salvação para todas as pessoas desgarradas, que não tinham a opção de ser salvos. Jesus fala ali para Nicodemos, não existe outra maneira, mas porque Deus amou de tal maneira, ele entregou o seu filho. O seu único filho foi entregue. E aqui Deus nos ensina, a palavra nos ensina, que nós, como Igreja de Cristo, como representante de Cristo na terra, nós precisamos vivenciar este amor de uma maneira sacrificial. Este amor encarnado. O mundo não percebe Deus além da sua igreja, ou o mundo precisa ver Deus através da sua igreja. E é por isso que nós fazemos missões, porque nós entendemos o amor de Deus, nós compreendemos o amor de Deus, que este amor de Deus custou muito caro o sacrifício do seu filho, por uma razão, para que o mundo pudesse ser salvo. Podemos avançar? E nós temos um desafio ainda neste século de completar, amados, a missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. E muitas vezes essa ordem, essa incumbência da igreja fica alheia à minha responsabilidade ou à sua responsabilidade. Muitas vezes nós nos comportamos achando que essa ordem é para alguém outro e não para mim. Mas para todos que compreendeu este amor sacrificial de Deus, este amor incondicional, que leva a salvação até o perdido, essa responsabilidade é para você. Não existe outra maneira do mundo ser salvo se as pessoas não reconhecerem este amor encarnado de Deus na pessoa de Jesus e hoje representada pela Igreja de Jesus na terra. E os desafios, eles são grandes. E como é que nós, Igreja de Cristo, vamos fazer o trabalho missionário? No próximo slide,
Nós temos desafios gigantes, sejam no Brasil, seja fora do Brasil. Falando em continente africano, um dos desafios que nós temos é o animismo. E o animismo é a prática religiosa, crendices, onde as pessoas elas estão ligadas aos cultos ancestrais, aos espíritos que regem tudo na vida da pessoa. Eles não vão fazer nada sem pedir orientação a este mundo espiritual. Eles não vão fazer nada sem o sacrifício. Mas quando a gente olha para a escravidão espiritual, para a cegueira espiritual dessas pessoas, vem o questionamento. Deus tem solução para isso? João 3,16 nos apresenta. Porque Deus amou também essas pessoas animistas, que deu seu Filho unigênito para que eles possam crer em Jesus. A maneira que eles vivem é uma maneira de escravidão, porque não conhece ao Deus que nós conhecemos, este Deus de amor que nós adoramos nessa noite. A Igreja de Cristo, ela precisa compreender o seu papel de adoradora, essa igreja que adora um Deus misericordioso, gracioso, que deu o seu Filho Jesus para que as pessoas sejam salvas. A salvação não é somente para nós, a salvação é para todos aqueles que creem em Jesus. E hoje ainda existe mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós falamos que tem pessoas que não conhecem a Jesus, ou que nunca ouviu falar de Jesus, parece algo, historinha que o missionário conta. Em 2005, sendo missionário em Burkina Faso, nós fomos fazer um trabalho de evangelização em uma das aldeias, e ali nós distribuímos as equipes e convidando as pessoas para assistir o filme Jesus, que é uma estratégia maravilhosa. E nós queríamos que as pessoas viessem. E nós chegamos em um local e nós saudamos uma jovem senhora. E nós queríamos convidá-la para que ela viesse para a programação que nós estávamos fazendo. E ali nós falamos para ela, senhora, nós viemos aqui te convidar para a programação e nós queremos dizer que Jesus te ama. Ela prontamente respondeu para nós, vá dizer para esse Jesus que eu já sou casada. É estranho essa resposta, mas é uma resposta dolorosa de uma mulher que não conhece o sacrifício do Deus amoroso, do Filho de Deus, do Emanuel. Ela não tinha conhecimento. E nós temos relatos de centenas de milhares de pessoas que ainda nunca ouviram falar deste amor sacrificial de Deus. Nós, Igreja de Cristo, recebemos a ordem de Jesus de ir fazer discípulo. E o que eu e você nós estamos fazendo com essa ordem. Este amor sacrificial de Jesus nos coloca diante da missão e com os desafios que nós encontramos. O animismo é um dele. O slide seguinte é um outro desafio que nós temos. Senegal, um país com 95% da população islâmica, com crenças diferentes das nossas, e que tudo que aqui é infiel é reputado a nós. Mas naquele lugar, Deus está fazendo uma grande obra para a glória do seu nome. Amém? Porque quando o evangelho do Senhor Jesus chega em um lugar, há transformação de vida. Amados, a Bíblia, o Evangelho, ele não é um livro comum. Ele não é uma literatura comum. Ela é o poder de Deus em ação.
E durante todo esse tempo, servindo ao Senhor, com todas as dificuldades, em um contexto como islâmico, como no Senegal, nós temos visto o Senhor salvar vidas para a glória do seu nome. Amém? Porque o amor de Deus tem essa capacidade de transformar vidas. No próximo slide. Este amor sacrificial de Deus, Ele nos coloca diante de situações para que nós venhamos testemunhar de uma maneira prática, de uma maneira concreta, aquilo que Deus, Ele é, demonstrando para as pessoas. No Senegal existe uma realidade muito chocante com as crianças talibês. Crianças talibês são crianças discípulas, são discípulos do Alcorão ali no Senegal. Os pais, eles entregam os seus filhos para os chefes religiosos que vão estar ensinando a religião para que eles perpetuem a crença, e uma das formas que eles precisam aprender é ser humilde. E aprender a humildade, eles precisam estar mendigando nas ruas. E eles recebem as esmolas. Por quê? Um dos pilares da religião é dar esmola, para que no dia do julgamento, venha a ser pesada ali a tua bondade e talvez você ser salvo. E essas crianças, elas têm uma cota, elas precisam levar para o seu chefe religioso ali uma soma. E quando eles não conseguem, eles sofrem muitas violência. E essas crianças, quando elas tentam fugir, elas podem apanhar, porque é muito comum, mas elas podem ser algemadas, como vocês estão vendo. E você pergunta, não existe leis de proteção neste país? Existe. As melhores leis. Mas eu quero mostrar para vocês, igreja, que a religiosidade é maior do que as leis locais. Eu quero mostrar para vocês que nós estamos em uma guerra espiritual. Não é contra a carne que nós estamos lutando, mas nós estamos em uma batalha espiritual que nós já sabemos que somos mais de que vencedores. Mas nós, como igreja de Cristo, nós precisamos nos posicionar em obediência a um Deus amoroso, a um Deus que nos ordena e fazer discípulos até os confins da terra. E o que Deus está fazendo com essas crianças? O que Deus ele está fazendo? Deus ele faz através da sua igreja. E eu louvo a Deus que na nossa igreja existe crianças convertidas, saídas desse contexto. Amém? No Senegal é proibido a conversão, o proselitismo. Isso pode dar cadeia. Mas como a música diz, o que pode parar a igreja de Cristo? Nada pode parar a igreja de Cristo. A única coisa que para a igreja de Cristo é ela mesma, se ela quiser ser desobediente ao seu mestre. Mas quando ela compreende o amor de Deus, o caráter, a natureza de Deus, deste Deus amoroso, ela é portadora de esperança. Porque aqui neste versículo nós temos a esperança para aqueles que estavam perdidos. Sejam animistas, sejam muçulmanos, não importa quem for, o amor de Deus é suficiente para alcançá-lo. E Deus tem alcançado. Pode avançar? E Deus ele tem utilizado uma estratégia para levar esperança ao coração da criança. E existe um termo dentro da missiologia chamado janela 4-14, que é o período aonde as pessoas mais se convertem. É entre essa idade de 4 a 14 anos. E isso tem sido uma realidade. E Deus ele tem dado o PEP, que é o Programa de Missionário de Educação Pré-Escolar da Junta de Missões Mundiais. É uma pré-escola que é desenvolvida nas igrejas ou através das igrejas para alcançar a criança e também a sua comunidade. Pode avançar?
E quando nós falamos sobre o PEP, nós temos aí este ponto de levar esperança. E levar esperança para as crianças em situação de vulnerabilidade. Crianças em situação de risco, aonde eles não teriam a oportunidade de uma boa educação, de ser acolhido e muito menos de conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador. O PEP ele trabalha em 3 eixos: educação integral de qualidade, desenvolvimento comunitário e a evangelização. Nós olhamos para a criança de uma maneira integral. Mas vocês querem alcançar as crianças usando isca? Não, nós estamos levando o evangelho, e este evangelho do reino é de transformação. Quando o reino de Deus ele chega em um lugar, este lugar precisa ser transformado pelo poder de Deus. Não existe evangelho sem transformação, amados. Existem lugares onde nós trabalhamos, seja no continente africano, asiático ou americano, que se não fosse a igreja de Cristo, não haveria nada de desenvolvimento neste lugar. Nós precisamos repensar cada um aqui individualmente. Pai, qual é o meu papel neste teu trabalhar entre as nações? Pode avançar? E Deus ele tem dado crescimento a este programa, porque é somente o milagre de Deus para fazer que hoje nós estejamos presentes em mais de 43 países com este programa, atendendo sabe quantas crianças? 23.270 crianças estão sendo atendidas diariamente através deste programa. Amém? Nós queremos avançar. Nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como batistas brasileiros, nós poderíamos estar atendendo 50 mil crianças nesses países. Você acredita nisso? Eu creio que Deus ele vai fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Pode avançar? Porque nós queremos levar esperança para essas crianças com a educação de qualidade, com a espiritualidade, porque elas têm aceitado o Senhor Jesus. E eu quero contar a história do Alho. O Alho era uma criança muito serelepe, daquelas crianças que chegam, quando ela chega no local, você sabe que chegou alguém, ela preenche o local. E no Senegal não pode, criança não pode mudar de religião, menor de 18 anos. E todas as vezes que ele ouvia as histórias bíblicas, ele dizia: eu sou cristão. E o missionário a educadora ficava preocupada, porque isso daria problema com a polícia. Até que o momento que eu disse: não, nós vamos entender o que está acontecendo com ele. E na terceira vez que ele falou, depois da história, a gente perguntou: mas por que você está dizendo que você é cristão? E ele responde: porque eu tenho Jesus em meu coração. Crianças estão prontas para receber o Senhor Jesus. As crianças, elas precisam ser salvas por Jesus Cristo. E muitas vezes nós não damos a importância, achando que as crianças não precisam ser salvas. As crianças, elas precisam ser salvas tanto como nós, os adultos, tanto como aqueles animistas, tanto como os muçulmanos. O Alho teve a oportunidade. E o reino de Deus, quando ele chega, este reino de justiça, esse reino de amor, que traz esperança para o perdido, ele vem para transformar. E ali nós trabalhamos dentro do PEP, com saúde, com a nutrição, procurando trazer para essas crianças a melhor qualidade de vida. Sabe por quê? Nós queremos cidadãos salvos em Jesus Cristo. Amém? Eu quero ver cidadãos salvos por Jesus. Existem muitas ONGs no mundo fazendo trabalhos sociais excelentes, mas eles não receberam a ordem de ir e fazer discípulo, de representar o reino de Deus. Somente nós, a igreja de Jesus Cristo. Somente a igreja de Jesus tem essa autoridade. Podemos avançar?
E assim nós trabalhamos também com o desenvolvimento comunitário desses locais, para que a igreja possa quebrar esse ciclo de pobreza, de dependência, de escravidão. E assim, dependendo do local, a criação de peixes, de tilápia, costura, tudo isso para que o reino de Deus venha a ser sinalizado e este Deus de amor venha a ser reconhecido. Pode avançar? E algo maravilhoso, pastor, essa é a parte que eu mais gosto dentro do ministério, a evangelização. Como nós fazemos isso? As crianças, elas são alcançadas ali na unidade do PEP, onde elas recebem uma educação de qualidade baseada nas histórias bíblicas, elas ouvem a palavra de Deus, mas nós também visitamos sistematicamente as famílias, para que essas famílias tenham a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. E qual é o resultado disso? O resultado disso é o que a própria Bíblia diz, que este evangelho é poder de Deus. E o resultado disso, no próximo slide vocês vão ver, que é o quê? Pessoas convertidas, novas igrejas plantadas. No semestre passado, através deste trabalho, mais de 20 novas igrejas foram organizadas para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode louvar o Senhor por esse resultado? Porque são pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. E uma delas foram os filipinos, ali na Ásia, em uma das comunidades. Os moradores de certa comunidade, eles dormem, eles vivem no cemitério. E a igreja ali começou um trabalho com essas crianças, atendendo as crianças no PEP, amando, fazendo o que a palavra de Deus ensina. E começou a passar as visitas. Sabe quantas pessoas tem nessa nova igreja? Já convertidas? 40 novas pessoas aceitaram ao Senhor. Neste lugar de morte que representa o cemitério, essas pessoas encontraram vida através de uma igreja atuante, que obedece ao seu Senhor e que traz o amor de Deus de uma maneira prática. A igreja de Cristo não pode ficar na esfera de dizer Jesus te ama somente, mas ela precisa materializar este amor na sua vivência no dia a dia, para que as nações reconheçam o Deus que nós servimos. Mensagem de esperança, a igreja precisa levar. Mensagem de esperança para um mundo perdido. A igreja de Cristo, só ela tem esta mensagem de esperança. E o amor de Jesus, o amor de Deus, ele foi tão grande. E aí nós vamos ver a gravidade do pecado da humanidade. Deus, ele amou de tal maneira que ele entregou o seu filho. Mas isso revela também a gravidade do pecado. No próximo slide. E o pecado hoje, ele se manifesta de várias maneiras. E aqui na Nigéria, nós sofremos, no trabalho com o PEP, um atentado de um grupo religioso extremista, aonde veio no vilarejo, aonde tem o trabalho do PEP, um vilarejo pequeno, e ali houve uma chacina, e nós perdemos. 8 crianças foram brutalmente assassinadas. Isso é resultado de quê? De um mundo que vive em pecado. Mas a minha alegria, o meu conforto, é que o amor de Deus alcançou primeiro essas 8 crianças antes desses fundamentalistas. Amém? A igreja de Cristo não pode cruzar os braços diante deste mundo de pecado. A Nigéria é um dos países mais perigosos para viver a sua fé, pelos ataques recorrentes, mas para a glória de Deus. Nós temos ali já 17 unidades do PEP funcionando, e nós queremos aumentar o número de crianças atendidas naquele lugar, porque elas precisam compreender o amor de Deus. Amém?
O próximo slide. E aqui foi a unidade do PEP, as crianças antes do ataque, e ali vocês estão vendo o local onde era a unidade e a igreja. Hoje, a Junta de Missões Mundiais tem trabalhado para dar assistência aos sobreviventes ali, através de cestas básicas, dar assistência e reconstruir também o local para que essas crianças voltem. Mas a ameaça é tão grande que o pessoal não está conseguindo se estabelecer no vilarejo. Mas nós começamos ações para que as crianças sobreviventes continuem desfrutando do cuidado deste Deus amoroso. E o cuidado desse Deus amoroso, ele é concreto. Ele se materializa quando eles recebem a alimentação necessária. Quando aqueles 8 órfãos que ficaram está sendo cuidado. Isso mostra que a Igreja de Cristo compreendeu o caráter desse Deus amoroso e leva a esperança para o perdido. Nós não vamos nos calar diante do pecado, diante do extremismo religioso, mas nós vamos avançar para a glória de Deus Pai. Amém? Você aceita o desafio de dizer: Senhor, eu quero participar, eu quero ser um desses que leva a esperança para as crianças nos confins da terra. O próximo slide. Essa sexta-feira, meu coração ficou entristecido por um momento do desafio do pecado ali na Índia. A Índia é também um outro país que é desafiador. O extremismo religioso é imenso. E aqui nós tínhamos uma unidade do PEP em uma fábrica de tijolos. E essas fábricas de tijolos fazem o quê? Eles emprestam dinheiro para os pais, e os pais eles ficam como escravos modernos, aonde os seus filhos têm que ali fazer os tijolos, eles não vão para a escola. E nós tentamos o ano passado todo, para que essas crianças, negociamos para que essas crianças ficassem um período conosco na unidade do PEP. Por pressão do governo, por pressão dos empresários, a unidade foi fechada. Por quê? Porque também nós somos ali cristãos. Mas nós vamos parar? Não. Nós vamos encontrar, Deus ele vai nos dar uma maneira para alcançar essas crianças escravizadas neste trabalho forçado, nessas fábricas de tijolos também ali na Índia. O trabalho está avançando? Tá. O inimigo está fazendo de tudo para barrar? Sim, mas este amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão profundo, que ele não deixa a sua igreja de braços cruzados. E eu quero desafiar vocês essa noite, para vivenciar este amor de Deus, de uma maneira prática, e juntos completar a missão. E no próximo slide, eu quero terminar com um sorriso dessas crianças, convocando vocês. Vamos completar a missão, cada um de vocês se engajando, se comprometendo a materializar este amor de Deus, a levar esperança aos perdidos, a acolher essas crianças e proclamar o ano aceitável do Senhor, dar oportunidade de arrependimento para que eles confiem no Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, a promotora de missões, pela oportunidade. E eu queria desafiar você, aqui individualmente, a adotar, através do programa de adoção missionária, o PEP na Nigéria ou o PEP na Índia. Como eu posso fazer isso? Valdice? Vocês conhecem a Valdice? Vai ali perto dela e diz assim: Valdice, eu quero materializar este amor de Deus, fazendo uma adoção. E o meu desafio para vocês, para essa igreja, individualmente, é que nós cheguemos a 100 adoções, adotar 100 crianças, 50 crianças da Nigéria e 50 crianças ali da Índia. Que Deus, em Cristo, possa guiar cada um de vocês no ministério que Ele tem confiado à sua igreja, de proclamar Jesus até os confins da terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos completar a missão.